A lógica do cisne negro. O impacto do altamente improvável. Do autor Nassim Taleb. Capítulo 15, parte 2, de 2. O monstro médio de Quetelet. A monstruosidade chamada curva na forma de sino gaussiana não é obra de Gauss. Apesar de ter trabalhado nela, Gauss era um matemático lidando com um ponto teórico, e não fazendo alegações sobre a estrutura da realidade como cientistas com mentalidade estatística. G. H. Hardy escreveu em A Apologia de um Matemático, abre citação, a matemática real dos matemáticos reais, a matemática de Fermat, Euler, Gauss, Abel e Riemann é quase inteiramente inútil. E isso também é verdade tanto para a matemática aplicada quanto para a pura. Fecha a citação. Como mencionei, a curva na forma de sino foi sobretudo a criação de um jogador, Abraham de Moivre, um refugiado calvinista francês que passou boa parte da vida em Londres, apesar de falar inglês com um sotaque muito carregado. Mas é Quetelet, e não Gauss, quem desponta como um dos sujeitos mais destrutivos na história do pensamento, como veremos a seguir. Adolphe Quetelet desenvolveu a ideia de um humano fisicamente médio, Lehome Moyen. Não havia nada de Moyen em Quetelet. Homem de grandes paixões criativas, um homem criativo cheio de energia. Escrevia poesia e até coescreveu uma ópera. O problema básico de Quetelet era ser matemático, e não cientista empírico, mas sem saber. Ele encontrou harmonia na curva na forma de sino. O problema existe em dois níveis. Primo, Quetelet tinha uma ideia normativa, fazer o mundo encaixar em sua média, no sentido de que a média, para ele, era o normal. Seria maravilhoso ser capaz de ignorar a contribuição do incomum, do não normal, do cisne negro, ao total, mas deixemos esse sonho para a utopia. Segundo, havia um grave erro empírico associado à ideia de Quetelet. Ele via curvas na forma de sino em todos os lugares, e foi cegado pelas curvas na forma de sino. Aprendi, repito, que uma vez que se coloca uma curva na forma de sino na cabeça, é difícil de tirá-la de lá. Mais tarde, Frank Isidro Edgeworth chamaria o erro grave de se ver curvas na forma de sino em todos os lugares de quetelesmos. Mediocridade dourada. Quetelet forneceu um produto muito requisitado pelos apetites ideológicos de seu tempo. Como viveu entre 1796 e 1874, considere o grupo formado por seus contemporâneos, Saint-Simon, Pierre-Joseph Proudhon e Karl Marx, cada um fonte de uma visão diferente de socialismo. Nesse momento pós-iluminismo, todos ansiavam pela aurea mediocritas, a média dourada, em riqueza, altura, peso e daí em diante. Tal ânsia contém um pouco de pensamento positivo, combinado com uma grande dose de harmonia e platonismo. Sempre me lembro do conselho de meu pai, in medio stat virtus, a virtude está na moderação. Bem, durante muito tempo isso era o ideal. A mediocridade, nesse sentido, chegava a ser considerada de ouro. A mediocridade que envolve tudo. Mas Quetelet levou a ideia para outro nível. Reunindo estatísticas, começou a criar padrões de médias, tamanho do tórax, altura, o peso de bebês na hora do nascimento. Poucas coisas escapavam de seus padrões. Ele descobriu que desvios da norma se tornavam exponencialmente mais raros à medida que a magnitude do desvio aumentava. Assim, tendo concebido a ideia das características físicas do Lehome Moyen, Monsieur Quetelet voltou-se para questões sociais. Lehome Moyen tinha hábitos, consumo e métodos. Por meio do construto Lehome Moyen physique e Lehome Moyen moral, o homem física e moralmente médio, Quetelet criou um espectro de desvios da média que coloca todas as pessoas ou à esquerda ou à direita do centro e verdadeiramente pune aqueles que ocupam as extremidades direita ou esquerda da curva na forma de sino estatística. Essas pessoas tornam-se anormais. É óbvio como isso inspirou Marx, que cita Quetelet em relação ao conceito de um homem médio normal. Desvios sociais em termos da distribuição de renda, por exemplo, devem ser minimizados, escreveu em Das Kapital. É necessário dar algum crédito ao estabelecimento científico da época de Quetelet. Os argumentos dele não foram aceitos imediatamente. O filósofo, matemático, economista Augustin Cournot
Para começar, não acreditou que fosse possível estabelecer um humano padrão com bases puramente quantitativas. Tal padrão seria dependente do atributo sob consideração. Uma medição feita em uma província pode ser diferente em outra. Qual delas deveria ser o padrão? Lehome Moyen seria um monstro, disse Cournot. Explicarei esse ponto a seguir. Presumindo que haja algo desejável em ser um homem médio, ele precisa ter uma especialidade não especificada, na qual seria mais dotado do que as outras pessoas. Não pode ser médio em tudo. Um pianista seria, na média, melhor em tocar piano, mas seria pior do que a norma em, digamos, cavalgar. Um escrevente teria habilidades melhores de escrituração e daí em diante. A ideia de um homem médio é diferente da de um homem que está na média em tudo o que faz. Na verdade, um humano exatamente médio precisaria ser metade masculino e metade feminino. Quetelet ignorou completamente esse ponto. O erro de Deus. Um aspecto muito mais preocupante da discussão é que, na época de Quetelet, o nome da distribuição gaussiana era La Loi des Erreurs, a lei dos erros, já que uma de suas primeiras aplicações foi a distribuição de erros em medições astronômicas. Você está tão preocupado quanto eu? Divergência da média, aqui também do mediano, era tratada precisamente como um erro. Não é de se surpreender que Marx tenha abraçado as ideias de Quetelet. O conceito decolou muito rápido. O deveria ser foi confundido com o é e com a aprovação da ciência. A noção do homem médio é calcada na cultura que assistiu ao nascimento da classe média europeia, a cultura nascente pós-napoleônica dos donos de lojas, relutantes em relação à riqueza excessiva e ao brilhantismo intelectual. Na verdade, o sonho de uma sociedade com resultados comprimidos supostamente corresponde às aspirações de um ser humano racional diante de uma loteria genética. Se você tivesse que escolher uma sociedade para nascer na próxima vida, mas não pudesse saber qual resultado o estaria aguardando, presume-se que, provavelmente, não correria riscos. Você preferiria pertencer a uma sociedade sem resultados divergentes. Um efeito divertido da glorificação da mediocridade foi a criação de um partido político na França chamado Poujadisme, composto inicialmente por um movimento de mercearias. Era uma reunião calorosa dos semi-favorecidos na esperança de ver o resto do universo comprimir-se ao nível deles. Um caso de revolução não proletária. Ele tinha uma mentalidade de dono de mercearia, incluindo até o emprego das ferramentas matemáticas. Será que Gauss forneceu a matemática aos donos de lojas? Poincaré rumo ao salvamento. O próprio Poincaré suspeitava bastante da curva na forma de sino gaussiana. Creio que tenha sentido desconforto quando ela e abordagens similares que visavam modelar a incerteza foram-lhe apresentadas. Apenas considere que a curva na forma de sino gaussiana, inicialmente, era indicada para a medição de erros astronômicos e que as ideias de Poincaré de modelar a mecânica celestial eram carregadas de um senso de incerteza mais profunda. Poincaré escreveu que um amigo, um físico eminente não identificado, reclamou com ele que os físicos tendiam a usar a curva gaussiana porque pensavam que os matemáticos acreditavam que ela era uma necessidade matemática, e que os matemáticos a utilizavam porque acreditavam que os físicos a consideravam um fato empírico, eliminando influências injustas. Deixe-me afirmar aqui que, exceto pela mentalidade de mercearia, acredito verdadeiramente no valor do mediano e da mediocridade. Que humanista não deseja minimizar a discrepância entre os humanos? Nada é mais repugnante do que o ideal insensível do Übermensch. Meu problema verdadeiro é epistemológico. A realidade não é o mediocristão, então precisamos aprender a viver com isso. Os gregos a teriam deificado. A lista de pessoas andando por aí com a curva na forma de sino presa na cabeça, graças à pureza platônica, é incrivelmente longa. Sir Francis Galton, primo em primeiro grau de Charles Darwin e neto de Erasmus Darwin, talvez tenha sido, junto com o primo, um dos últimos cavalheiros cientistas independentes, categoria que também incluía Lord Cavendish, Lord Kelvin, Ludwig Wittgenstein, ao seu próprio modo, e até certo ponto, nosso ultrafilósofo Bertrand Russell. Apesar de John Maynard Keynes não ter feito parte da categoria, seu pensamento o epitomiza.
Galton viveu na era vitoriana, quando herdeiros e pessoas que não precisavam trabalhar para ganhar a vida podiam, entre outras escolhas, cavalgar ou caçar, tornarem-se pensadores, cientistas ou, para os menos dotados, políticos. Existem muitos motivos para se sentir saudades dessa era. A autenticidade de alguém fazendo ciência pelo bem da ciência, sem motivações de carreira diretas. Infelizmente, fazer ciência por amor ao conhecimento não necessariamente significa que a direção correta será seguida. Ao encontrar e absorver a distribuição normal, Galton apaixonou-se. Supostamente, ele teria exclamado que caso tivessem conhecimento dela, os gregos a teriam deificado. Seu entusiasmo pode ter contribuído para a prevalência do uso da curva gaussiana. Galton foi abençoado com a ausência de bagagem matemática, mas tinha uma rara obsessão por medições. Ele não conhecia a lei dos grandes números, mas redescobriu-a a partir dos próprios dados. Ele construiu o Quincux, uma máquina de pinball que mostra o desenvolvimento da curva na forma de sino, sobre a qual falaremos mais daqui a alguns parágrafos. É verdade que Galton aplicou a curva na forma de sino em áreas como genética e hereditariedade, onde seu uso foi justificado, mas seu entusiasmo ajudou a impulsionar os métodos estatísticos nascentes para questões sociais. Apenas sim ou não, por favor. Discutirei aqui a extensão do estrago. Se você estiver lidando com inferências qualitativas, como em psicologia ou medicina, em busca de respostas sim ou não, às quais magnitudes não se aplicam, então pode presumir que está no mediocristão sem ter problemas graves. O impacto do improvável não pode ser grande demais. Ou você tem câncer ou não, está grávida ou não, etc. Graus de morte ou de gravidez não são relevantes, a não ser que esteja lidando com epidemias. Mas se estiver lidando com agregados, onde magnitudes importam, como renda, riqueza, retornos de uma carteira de ações ou vendas de livros, então você terá um problema e obterá a distribuição errada se utilizar a curva gaussiana, pois ela não pertence a esse lugar. Um único número pode comprometer todas as médias, uma única perda pode erradicar um século de lucros. Não se pode mais dizer, isso é uma exceção. A afirmação, bem, eu posso perder dinheiro, não é informacional, a menos que se possa atribuir uma quantidade à perda. Você pode perder todo o seu patrimônio líquido ou pode perder uma fração de sua renda diária. Existe uma diferença. Isso explica por que a psicologia empírica e suas percepções em relação à natureza humana, que apresentarei nas primeiras partes do livro, são resistentes ao erro de se utilizar a curva na forma de sino. Eles também têm sorte, já que a maior parte de suas variáveis permitem a ampliação da estatística gaussiana convencional. Quando medem quantas pessoas em uma amostragem apresentam um viés ou cometem um erro, os estudos em geral eliciam um resultado do tipo sim ou não. Nenhuma observação por si só pode comprometer as descobertas gerais. Em seguida, farei uma apresentação sui generis da ideia da curva na forma de sino, partindo do princípio. Um experimento mental, literário, sobre a origem da curva na forma de sino. Considere que uma máquina de pinball lance 32 bolas, presumindo que a mesa esteja bem balanceada, de forma que a bola tenha chances iguais de cair para a direita ou para a esquerda em qualquer conjuntura ao atingir um pino. O resultado esperado é de que muitas bolas cairão nas colunas centrais e que o número de bolas diminuirá nas colunas mais distantes do centro. Em seguida, considere um Gedanken, um experimento mental. Um homem joga uma moeda para o alto e depois de cada lance dá um passo para a esquerda ou um passo para a direita, dependendo de a moeda dar cara ou coroa. Isso é chamado de passeio aleatório, mas não necessariamente é algo que tem a ver com passear. Você poderia dizer identicamente que, em vez de dar um passo para a esquerda ou para a direita, você ganharia ou perderia $1 a cada lance e manteria um histórico da quantia cumulativa que tem no bolso. Presuma que eu arme para você uma aposta legal na qual as probabilidades não estejam nem a seu favor nem contra você. Jogue uma moeda para o alto. Cara, você ganha $1. Coroa, você perde $1. No primeiro lance, você ganha ou perde. No segundo lance, o número de resultados possíveis é dobrado. Caso 1, ganha-ganha. Caso 2, ganha-perde. Caso 3, perde-ganha. Caso 4, perde-perde. Cada um dos casos possui probabilidades iguais. A combinação de uma vitória e uma derrota tem uma incidência 2 vezes maior, porque os casos 2 e 3, ganhar-perder e perder-ganhar, acabam sendo o mesmo resultado.
E essa é a chave para a curva gaussiana. Assim, muita coisa no meio acaba se perdendo, e veremos que existe muita coisa no meio. Assim, se estiver jogando a $1 por lance, depois de 2 lances você tem 25% de chance de ganhar ou perder $2, mas uma chance de 50% de ficar na mesma. Façamos outra rodada. O terceiro lance dobra novamente o número de casos, de forma que encaramos 8 resultados possíveis. O caso 1, que era ganha-ganha no segundo lance, ramifica-se em ganha, ganha, ganha e ganha, ganha, perde. Adicionamos um ganho ou uma perda ao final de cada um dos resultados anteriores. O caso 2 ramifica-se em ganha, perde, ganha e ganha, perde, perde. O caso 3 ramifica-se em perde, ganha, ganha e perde, ganha, perde. O caso 4 ramifica-se em perde, perde, ganha e perde, perde, perde. Agora temos 8 casos, todos igualmente prováveis. Repare que você pode agrupar novamente os resultados medianos, nos quais uma vitória cancela uma perda. No quincunx de Galton, situações em que a bola cai para a esquerda e depois para a direita, ou vice-versa, são dominantes, de forma que se acaba com muitas bolas no meio. O resultado líquido ou cumulativo é o seguinte: 3 vitórias, 2 vitórias, 1 derrota, líquido de 1 vitória. 2 vitórias, 1 derrota, líquido de 1 vitória. 1 vitória, 2 derrotas, líquido de 1 derrota. 2 vitórias, 1 derrota, líquido de 1 vitória. 2 derrotas, 1 vitória, líquido de 1 derrota. 2 derrotas, 1 vitória, líquido de 1 derrota. E, finalmente, 3 derrotas. Dentre os 8 casos, o de 3 vitórias ocorre uma vez. O caso de 3 derrotas ocorre uma vez. O caso de 1 derrota líquida, 1 vitória, 2 derrotas, ocorre 3 vezes. O caso de 1 vitória líquida, 1 derrota, 2 vitórias, ocorre 3 vezes. Jogue mais uma rodada, a quarta. Haverá 16 resultados igualmente prováveis. Você terá um caso de 4 vitórias, um caso de 4 derrotas, 4 casos de 2 vitórias, 4 casos de 2 derrotas e 6 casos de empate. O quincunx, cujo nome é derivado do número 5 em latim, no exemplo do pinball, mostra a quinta rodada com 64 possibilidades, o que é fácil de acompanhar. Esse era o conceito por trás do quincunx usado por Francis Galton. Galton era, ao mesmo tempo, deficientemente preguiçoso e um pouco inocente demais em relação à matemática. Em vez de construir a invenção, ele poderia ter trabalhado com álgebra mais simples ou talvez ter realizado um experimento mental como esse. Continuemos a jogar. Continue até ter 40 lances. Você pode realizá-los em uma questão de minutos, mas precisaremos de uma calculadora para chegar ao número de resultados que exigem demais de nosso método simples de pensamento. Você terá cerca de 1.099.511.627.776 combinações possíveis. Mais que 1.000 bilhões. Não se dê ao trabalho de fazer o cálculo manualmente. Ele corresponde a 2 multiplicado 40 vezes por si mesmo, já que cada ramificação dobra a cada conjuntura. Lembre-se que acrescentamos uma vitória e uma derrota ao final das alternativas da terceira rodada para seguirmos para a quarta, consequentemente dobrando o número de alternativas. Dessas combinações, apenas uma será 40 para cima e apenas uma será 40 para baixo. O resto flutuará em torno do meio, que aqui é 0. Já podemos ver que nesse tipo de aleatoriedade os extremos são excessivamente raros. 1 em 1.099.511.627.776 é 40 vezes para cima em 40 lances. Se você realizar o exercício de 40 lances uma vez por hora, as chances de se obter 40 resultados iguais seguidos é tão pequena que seria necessário realizar um número bastante grande de 40 lances para que isso aconteça. Presumindo que você faça algumas pausas para comer, discutir com amigos e colegas de quarto, tomar uma cerveja e dormir, você pode esperar que aguardará o tempo equivalente a cerca de 4 milhões de vidas inteiras para obter um resultado de 40 caras ou 40 coroas uma única vez. E considere o seguinte: presuma que você jogue uma rodada adicional, para um total de 41. Para obter 41 caras seguidas, você precisaria de 8 milhões de vidas. Ir de 40 para 41 reduz as probabilidades pela metade. Esse é um atributo fundamental da estrutura não escalável de análise de aleatoriedade. Desvios extremos diminuem em uma taxa crescente.
você pode esperar obter 50 caras seguidas, uma vez em 4 bilhões de vidas. Ainda não estamos totalmente em uma curva na forma de sino gaussiana, mas estamos chegando perigosamente perto. Isso ainda é proto-gaussiano, mas pode-se perceber a essência. Na verdade, você nunca encontrará uma gaussiana em estado puro, pois ela é uma forma platônica. Pode-se chegar perto, mas ela não pode ser alcançada. Como chegamos ainda mais perto da curva na forma de sino gaussiana perfeita? Refinando o processo de jogar a moeda, podemos jogar 40 vezes a $1 por lance ou 4.000 vezes a 10 centavos por lance e depois somar os resultados. O risco esperado é praticamente o mesmo nas duas situações, e isso é um truque. A equivalência nos dois conjuntos de jogadas possui um obstáculo não intuitivo. Multiplicamos o número de apostas por 100, mas dividimos o tamanho das apostas por 10. Não busque uma razão para isso agora, apenas presuma que elas sejam equivalentes. O risco geral é equivalente, mas agora abrimos a possibilidade de vencer ou perder 400 vezes seguidas. A probabilidade é de cerca de 1 em 1, com 120 zeros depois dele. Continue com o processo por mais algum tempo. Vamos de 40 lances a $1 cada, para 4.000 lances por 10 centavos e depois para 400.000 lances por 1 centavo, chegando cada vez mais perto de uma curva na forma de sino gaussiana. Sigamos em frente. Podemos fazer 4.000 lances apostando 1/10 de centavo. E que tal 400.000 vezes a 1 milésimo de centavo? Como forma platônica, a curva gaussiana pura é principalmente o que acontece quando temos uma infinidade de lances por rodada, com cada aposta sendo infinitesimalmente pequena. Não se dê ao trabalho de tentar visualizar os resultados, nem mesmo de entendê-los. Não podemos mais falar sobre um tamanho infinitesimal de aposta, pois temos uma infinidade deles e estamos no que os matemáticos chamam de estrutura contínua. A boa notícia é que existe um substituto. Passamos de uma aposta simples para algo completamente abstrato. Passamos da observação para o universo da matemática. Na matemática, as coisas possuem certa pureza. Agora, algo completamente abstrato não deve existir. Simplesmente esteja consciente de seu uso. Pense nela como um termômetro. Você não precisa compreender o que temperatura significa para que possa falar sobre ela. Você só precisa saber a correspondência entre temperatura e conforto, ou alguma outra consideração empírica. 15 graus correspondem a um clima agradável. 23 abaixo de zero não é algo que se espera com ansiedade. Você não necessariamente se importa com a velocidade real das colisões entre partículas que explicam mais tecnicamente a temperatura. Graus são, de certo modo, um meio para que a mente traduza em números algum fenômeno externo. Da mesma forma, a curva na forma de sino gaussiana é organizada de forma que 68,2% das observações caiam entre -1 e +1 desvio padrão de distância da média. Repito, nem tente compreender se desvio padrão é desvio médio. Não é. E um número grande demais de pessoas que usam a expressão desvio padrão não compreende esse ponto. Desvio padrão é apenas um número que se usa para escalar as coisas, uma questão de simples correspondência se os fenômenos forem gaussianos. Os desvio padrões são frequentemente apelidados de sigma. As pessoas também falam sobre variância. A mesma coisa, a variância é o quadrado do sigma, ou seja, do desvio padrão. Repare na simetria da curva. Obtemos os mesmos resultados independentemente do sigma ser positivo ou negativo. As chances de se cair abaixo de -4 sigmas são as mesmas de se exceder 4 sigmas, o que aqui é de 1 em 32.000 vezes. Como o leitor pode ver, o ponto principal da curva gaussiana é, como venho dizendo, que a maioria das observações flutua em torno do medíocre, do médio, enquanto as chances de um desvio declinam cada vez mais rápido, exponencialmente, à medida que nos afastamos da média. Se você precisa guardar uma única informação, lembre-se apenas dessa velocidade dramática de diminuição nas probabilidades à medida que se afasta da média. Outliers são cada vez menos prováveis. Eles podem ser ignorados com segurança. Esta propriedade também gera a lei suprema do mediocristão. Dada a escassez de desvios amplos, a contribuição para o total tenderá para zero. No exemplo, utilizando a altura, que dei no começo do capítulo, usei unidades de desvio de 10 centímetros, mostrando como a incidência declinava à medida que a altura aumentava. Eram desvios de 1 sigma. A tabela de altura também fornece um exemplo da operação de escalar em relação a 1 sigma, usando o sigma como unidade de medida.
Pressuposições confortantes. Repare nas pressuposições centrais que fizemos no jogo de cara ou coroa que levou à curva protogaussiana ou à aleatoriedade moderada. Primeira suposição central. Os lances são independentes entre si. A moeda não tem memória. O fato de ter tirado cara ou coroa no lance anterior não muda as chances de se tirar cara ou coroa no lance seguinte. Você não se torna um jogador de moedas melhor com o tempo. Se a memória ou habilidades forem introduzidas nos lances, toda a estrutura gaussiana será abalada. Lembre-se das discussões no capítulo 14 sobre ligação preferencial e vantagem cumulativa. As duas teorias afirmam que vencer hoje faz com que seja mais provável que se vença no futuro. Portanto, as probabilidades dependem da história. E a primeira pressuposição que conduz a curva na forma de sino gaussiana fracassa na realidade. Nos jogos, obviamente, vitórias passadas não deveriam resultar em uma probabilidade aumentada de ganhos futuros. Mas isso não acontece na vida real, motivo pelo qual me preocupo com o ensinamento de probabilidade através de jogos. Mas quando vencer conduz a mais vitórias, é muito mais provável que se vejam 40 vitórias seguidas do que com uma protogaussiana. Segunda pressuposição central. Não existem saltos descontrolados. O tamanho de cada passo na estruturação do passeio aleatório básico sempre é conhecido, ou seja, um passo. Não existe incerteza em relação ao tamanho do passo. Não encontramos situações nas quais a movimentação variou descontroladamente. Lembre-se que se qualquer uma das duas pressuposições não for respeitada, os movimentos ou lances de moeda não conduzirão cumulativamente a curva na forma de sino. Dependendo do que aconteça, elas podem levar à aleatoriedade mandelbrottiana intensa e escala invariante. A ubiquidade da gaussiana. Um dos problemas que encaro na vida é que sempre que digo às pessoas que a curva na forma de sino gaussiana não é onipresente na vida real, mas somente nas mentes dos estatísticos, eles me pedem que prove isso, o que é fácil de ser feito, como veremos nos próximos 2 capítulos. Mas ninguém conseguiu provar o contrário. Sempre que sugira um processo que não seja gaussiano, pedem-me que justifique a sugestão e que, além do fenômeno, apresente a teoria sobre ele. Vimos no capítulo 14 os modelos de ricos ficam mais ricos que foram propostos para justificar a não utilização de uma gaussiana. Os modeladores foram forçados a gastar tempo escrevendo teorias sobre modelos possíveis que geram o escalável, como se precisassem ser apologéticos em relação a isso. Teoria coisa nenhuma. Eu tenho um problema epistemológico com isso, com a necessidade de se justificar a incapacidade do mundo de se parecer com o modelo idealizado que alguém cego à realidade conseguiu promover. Minha técnica, em vez de estudar os modelos possíveis que gerem uma aleatoriedade que não se enquadre na curva da forma de sino, cometendo assim os mesmos erros de teorização cega, é fazer o contrário. Conhecer a curva na forma de sino o mais intimamente que puder e identificar onde ela se sustenta e onde não. Eu sei onde fica o mediocristão. Para mim, com frequência, são os usuários da curva na forma de sino que não a compreendem bem e precisam justificá-la, não o contrário. Essa ubiquidade da curva na forma de sino gaussiana não é uma propriedade do mundo, e sim um problema em nossas mentes, que brota da maneira pela qual o vemos. O próximo capítulo abordará a invariância escalar da natureza e as propriedades do fractal. O capítulo seguinte explorará o mau uso da gaussiana na vida socioeconômica e a necessidade de se produzir teorias. Às vezes fico um pouco emotivo porque passei boa parte da vida refletindo sobre o problema. Desde que comecei a pensar sobre ele e a realizar uma variedade de experimentos mentais como fiz anteriormente, não consegui encontrar de jeito nenhum uma única pessoa ao meu redor no mundo dos negócios e da estatística que tenha sido intelectualmente consistente ao aceitar o cisne negro e ao mesmo tempo rejeitar a curva gaussiana e as ferramentas gaussianas. Muitas pessoas aceitaram a ideia do cisne negro, mas não conseguiram levá-la até sua conclusão lógica, que não se pode utilizar uma única medida chamada desvio padrão para a aleatoriedade e chamá-la de risco. Não se pode esperar uma resposta simples para caracterizar a incerteza. Dar esse passo a mais requer coragem, comprometimento, capacidade de ligar os pontos e um desejo de compreender plenamente a aleatoriedade, além de significar não aceitar a sabedoria de outras pessoas como dogmas. Assim comecei a encontrar físicos que haviam rejeitado as ferramentas gaussianas, mas cometeram outro pecado: credulidade em relação a modelos preditivos precisos, principalmente elaborações em torno da ligação preferencial do capítulo 14. Outra forma de platonismo.
Não conseguia encontrar ninguém com profundidade e técnica científica que olhasse para o mundo da aleatoriedade e compreendesse sua natureza, que visse cálculos como um auxílio e não como o objetivo principal. Levei quase 1 década e meia para encontrar tal pensador, o homem que transformou muitos cisnes em cinzentos. Mandelbrot, o grande Benoît Mandelbrot.